Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui te perguntar do que é que você se alimenta. Você já parou para pensar nisso? Pois é, muitas vezes a gente nem percebe do que a gente está se alimentando. A gente está tão habituado a estar, às vezes, fazendo as refeições na frente da televisão, por exemplo, que você não percebe como você está ingerindo. E uma das coisas que eu notei trabalhando com a nutrição e entendendo um pouco mais sobre a questão das terapias alternativas e integrando todo esse conhecimento hoje nas minhas consultas, eu comecei a notar que a nutrição ela vai realmente além dos alimentos. Quando você não percebe o que você está colocando dentro do seu sistema, você começa a aceitar qualquer coisa. Você já parou para perceber isso? Se não, observe. É só você prestar atenção. Às vezes você sabe o que você colocou no seu prato, mas você não está prestando atenção em como você está colocando para dentro do seu corpo. Quando você vai mastigar, quando você vai engolir e quando você vai digerir tudo isso, se você está prestando atenção numa tela de computador, no seu celular ou na televisão, você não está prestando atenção em como isso chega. E isso se reflete nas suas relações, se reflete nas situações em que você anda no seu dia a dia. Comece a observar. Você vai ver que eu vou ter razão e que isso tem faz muito sentido, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso sistema digestivo ele não foi feito somente para digerir alimentos. A gente digere emoções, a gente também digere situações. E quando a gente não está percebendo isso, você muitas vezes está passando mal e acha sempre que é porque você comeu alguma coisa que não fez bem. E realmente, às vezes o alimento que você colocou não foi exatamente o físico, mas foi o emocional. E a gente precisa começar a selecionar melhor. Como é que a gente faz isso? Se você não percebe nem o que você está deixando entrar, fica muito difícil selecionar. Então a primeira parte que você precisa prestar atenção é em como você faz. E uma das formas é você começar a notar como que está o entorno do seu ambiente de refeição. Se você está começando a sua refeição conversando com pessoas que discutem, com televisão ligada falando de notícias negativas, você está se nutrindo ou está se alimentando de coisas negativas. E é isso que você quer? Essa é a grande pergunta. É isso que você quer? Isso está te fazendo bem? Né? Comece a prestar atenção em como você se sente de estar fazendo esse tipo de alimentação. A Ayurveda, eles já falavam da importância da gente cuidar desse ambiente, a gente ter uma luz natural, ter um ambiente tranquilo, isso vai favorecer o nosso sistema digestivo, a gente vai conseguir receber melhor os alimentos, a gente vai conseguir digerir melhor os alimentos e absorver melhor. E isso vai fazer toda a diferença, porque se você consegue fazer essa digestão bem feita, você vai conseguir digerir muitas coisas na sua vida. Então você para prestar atenção e saber se realmente aquilo faz bem ou não. Qual é o papel de você digerir as coisas da vida? Você já parou para pensar que tem pessoas que muitas vezes você fala e ela não recebe aquilo que você está falando, ela nem escuta. É o que eu chamo de pessoas bulímicas, né? E são bulímicas emocionalmente falando. Por quê? Porque elas não deixam nada entrar. E aí você pergunta para elas, mas o que te faz bem? Ela não sabe. E por quê? Porque ela não experimenta, ela não digere, ela não deixa entrar e perceber se aquilo é bom. Por quê? Muitas vezes é medo de saber se aquela experiência vai ser boa ou ruim. A gente acha que a gente não pode passar por experiências negativas, que a gente sempre tem que se dar bem, a gente tem que sempre estar na good vibe. E não é verdade. A gente negar esse lado acaba muitas vezes fazendo com que a gente fique numa cilada, porque a gente precisa, na verdade, aprender a transformar as coisas. A gente vai sentir raiva, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar frustrado. E a questão toda não está em você não sentir essas coisas, mas em saber sair daí. Porque a gente vai entrar diversas vezes. E quando você aprende a sair dessas situações, quando você aprende a lidar com a sua frustração, com a sua raiva, com as suas carências, você não fica refém, você já sabe o caminho para sair daí. Então fica muito mais fácil. E consciência é o caminho. Então, a minha dica, né, e a minha proposta aqui é
com essa pergunta do que você está se alimentando, é parar para observar, fazer você parar para pensar no que realmente você está fazendo com você. Que tipo de alimento você está colocando para dentro do seu corpo, tanto físico, emocional, mental e espiritual. Então fica essa pergunta, me responda, aliás, se responda. Até a próxima.